Olá, boa noite a todos. Com grande prazer que a gente vai começar hoje essa sessão com a aula magna para os alunos ingressantes de 2021 dos cursos de Letras Integral, Letras Noturno, Linguística e Estudos Literários. Ai, gente. Vamos receber o professor Marcos. Eu quase não tive a oportunidade de dar aula presencial, só dei uma semana. Vamos receber o professor Marcos Nobre, professor livre-docente de filosofia do IFISH, magna para os alunos ingressantes de 2021. Eu não sei, desculpa, gente, mil desculpas, eu tenho uma filha de 5 anos que eu tento discipliná-la em relação aos horários de aula, né? Mas sempre, quanto maior o público, mais ela gosta de participar, entendeu? Então, quando são pequenas reuniões, assim, de 3 pessoas, ela fica quieta, mas quando temos, assim, um público maior, ela comunica, às vezes, que vai ao banheiro, enfim, a fantasia de Homem-Aranha, é complicado. Né? Bom, então vamos voltar. Eu queria agradecer, em nome da coordenação de graduação do IEL, da direção do IEL, a presença aqui do professor Marcos Nobre, que é professor de filosofia do IFISH, né? Para os alunos ingressantes que ainda não conhecem o campus, né? O IFISH é o prédio ao lado do IEL, né? Onde tem os cursos de História, de Filosofia, de Ciências Sociais, né? Os cursos de graduação, além de vários programas de pós-graduação nessas áreas, né? E atualmente o professor Marcos Nobre é também presidente do SEBRAP, né, que é o Centro Brasileiro de Pesquisa e Planejamento, tá? Antes de passar a palavra para o professor Alfredo, que vai apresentar o professor Marcos Nobre, eu queria só expressar aqui, em nome da coordenação de graduação, o pesar pelo falecimento hoje do professor, né, pesquisador de literatura brasileira e italiana, Alfredo Bozzi, né, que morreu aos 84 anos de Covid, né? Eu imagino que, mesmo vocês estando no primeiro ano, né, do curso, os ingressantes, né, sei que não são só os ingressantes que estão assistindo essa aula, mas a gente está falando especialmente para eles, né? Já devem ter lido, né, ou ter ouvido falar, né, do professor Alfredo Bozzi, que é especialista em literatura brasileira e italiana, né, que formou gerações de leitores de literatura brasileira, né, desde alunos do ensino médio, né, por meio do seu livro História Concisa da Literatura Brasileira, que já teve 50 edições, né, até, né, enfim, pós-graduandos, críticos, pesquisadores da área de literatura brasileira e da área de letras, de modo geral. Né? Por meio de obras como Literatura e Resistência... Não, Clara, agora não, por favor. Dialética da Colonização, entre outros clássicos, né, dele. Então, nesse momento de ataque à ciência, né, aos valores mais básicos do humanismo, né, da tolerância, da pluralidade, nós temos certeza que vai ser um intelectual que vai fazer muita falta para a gente. Eu passo agora a palavra para o professor Alfredo. Boa noite a todas e a todos. É um prazer, uma honra estar aqui apresentando o professor Marcos Nobre, né, que vai dar a nossa aula magna. Também queria reiterar o que a Daniela falou, né, que estamos todos enlutados pela morte do Alfredo Bozzi, e não tenho a menor dúvida que até o tema dessa aula magna será uma grande, né, a aula magna será uma grande homenagem a um pensador da envergadura do professor Alfredo Bozzi, né? Então, o Marcos Nobre é professor livre-docente, né, do Departamento de Filosofia da Unicamp, é presidente do SEBRAP, né, o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, né, e não seria exagero dizer que o trabalho intelectual de Marcos Nobre tem uma dupla inscrição, né? De um lado, como scholar da filosofia, com obras como Teoria Crítica, né, de 2004, sua tese de livre-docência Como Nasce o Novo, né, publicado pela Todavia em 2018, que examina a introdução à fenomenologia do espírito de Hegel. E, do outro lado, Marcos Nobre tem produzido reflexões que interpelam a imaginação política dos cidadãos leitores,
como Imobilismo em Movimento, obra que aponta para a crise do PMDBismo à luz das revoltas de junho de 2013, e Ponto Final, né, a guerra de Bolsonaro contra a democracia, que é mais recente, né, agora, do ano passado, 2020. Né. A crise política dos últimos anos, que desemboca na posse de um governo de extrema-direita no Brasil, é tão desafiadora que tem provocado uma proliferação de balanços e diagnósticos sobre o país. Antropólogos, sociólogos, filósofos e críticos literários têm arriscado interpretações das mais variadas sobre a situação do país, buscando a interlocução desse leitor cidadão não especializado. Em parte, o convite a Marcos Nobre para essa aula magna foi para que ele pudesse nos ajudar a compreender e iluminar essa emergência de um novo gênero público, que não parece ter, nem quer ter, a ambição totalizante dos grandes intérpretes do Brasil, mas também não se contenta com o confinamento disciplinar dos especialistas. Fiquemos, então, com a aula magna, que significa pensar o país, esfera pública e debate intelectual no Brasil ontem e hoje. Muito obrigado, bem-vindo, Marcos. Espero que a gente possa se encontrar presencialmente quando tudo isso passar. Muito bem-vindo ao IEL. Muito obrigado, Alfredo. Muito obrigado, Daniela. É uma alegria, uma honra para mim poder atravessar a rua, mesmo que virtual, né? A rua que nos une, a rua Cora Coralina, e que vocês todos, vocês todas da turma de ingressantes vão ver. Esperemos que o mais breve possível. Queria aproveitar para saudar as tantas amigas, os tantos amigos, os tantos colegas, as tantas colegas que eu tenho no IEL ao longo dos anos e que tanto orgulham a Unicamp. Eu falei em atravessar a rua, claro, fazendo referência àquilo que a Daniela mencionou no começo, que eram os prédios. Atravessar a rua real é hoje uma metáfora, mas eu espero que essa lembrança seja também a esperança de que a gente possa se encontrar em pessoa em breve. E vocês, a turma que ingressa na Unicamp, possa se encontrar em pessoa, possa se encontrar com os prédios e principalmente com as pessoas que dão vida a esses prédios. É para mim uma grande honra receber essa nova turma de ingressantes dos cursos do IEL e uma responsabilidade grande, um desafio grande também, especialmente para alguém que, como eu, como já mencionou o Alfredo, está na filosofia, né, no Instituto Vizinho, no IFISH, como a gente costuma dizer, né, a sigla IFCH. Um desafio para alguém que não se especializou em linguística, em estudos literários, em letras, em fonoaudiologia. Alguém que, como eu, não tem conhecimento especializado em teoria literária, em história da literatura ou em linguística aplicada, por exemplo. Então, não é nem um pouco fácil tentar responder as questões que me foram propostas pela professora Daniela Birman, pelo professor Alfredo César Mello, a quem eu agradeço pelo convite, pela acolhida. Ao mesmo tempo, eu entendo que esse desafio é também um desejo de abertura, né? Um desejo de que possamos pesquisar, trabalhar, discutir, agir em ambiente interdisciplinar. Na medida em que cada disciplina possa dar sua contribuição, sem a gente se fechar numa especialização que emburrece, né? Não quero dizer que a especialização, enquanto tal, emburrece. Muito pelo contrário, a especialização é necessária e muito benéfica. Só quero dizer que uma certa maneira de ver a especialização emburrece. Quer dizer, aquela especialização que não vê a necessidade da colaboração interdisciplinar para poder ser uma especialização mais frutífera. Então, aproveitar e dar as boas-vindas à Unicamp, né, quem ingressa, dar as boas-vindas à filosofia, à matemática, às ciências sociais, à biologia, à história, à demografia, às artes visuais, à música, à física, à química. Né. A Unicamp tem de estar aberta a essas buscas de conhecimento que vocês tiverem, vocês devem poder explorá-las todas. Esse é o sentido primeiro da palavra e da instituição, universidade. Então, é fundamental que a vida universitária seja uma inserção interdisciplinar. Nesse contexto, eu me reúno aos colegas ao lamentar a perda de uma figura tão marcante quanto o professor Alfredo Bose, que fazia exatamente isso, né?
alguém que sabia reunir orientações disciplinares diferentes, que tinha uma abertura para disciplinas diferentes, e que, por isso, eu acho, né, tinha um trabalho de tão grande qualidade. Mas tem um outro sentido básico também de estar na universidade, que é um sentido que também nos aproxima do professor Alfredo Bose, que é o nosso compromisso com a sociedade brasileira. Então, é uma alegria poder estar com vocês hoje, mesmo nesse momento de enorme tristeza, mesmo à distância, essa distância que é necessária e é solidária, porque é uma distância que salva vidas. Estar com vocês também nesse momento de revolta, de rejeição e de repúdio a um presidente que se recusa a desempenhar o seu papel, que se recusa a salvar vidas que poderiam ser salvas, se ele tomasse as medidas e as providências necessárias que estão ao seu alcance tomar. E eu acho também exige lembrar que hoje é o dia da jornalista, o dia do jornalista, dia que foi instituído em lembrança do assassinato de Líbero Badaró, atentado que foi um dos fatores que levaram à abdicação de Dom Pedro II há 190 anos, nesse 7 de abril. Líbero Badaró seguiu as trilhas que foram abertas por Hipólito da Costa, um jornalista que eu vou voltar a mencionar hoje ainda. Também a ocasião da gente lembrar que profissionais da informação são intimidados, são agredidos, são assassinados todos os dias no país. Um país que tem como presidente alguém que agride jornalistas cotidianamente. Um presidente que chama o Exército Brasileiro de meu exército. E aqui remeter vocês a uma coluna de jornal, hoje, escrita pelo professor Conrado Ribner Mendes, no jornal Folha de São Paulo, em que ele diz: se tudo sair como planejado, podemos em breve ver Bolsonaro pacificar meu tribunal e juntá-lo ao meu exército, tudo entre aspas, né? A minha Procuradoria-Geral da República, minha Advocacia-Geral da União. E daí nós poderíamos acrescentar a minha imprensa. Então, não é de maneira alguma para ignorar, subestimar a gravidade da situação atual que nós estamos aqui, muito pelo contrário. Se nós nos concentrarmos em fazer o nosso trabalho da melhor maneira possível, é também uma parte decisiva da resposta que nós podemos e devemos dar a esse momento crítico da vida do país. A sociedade nos financia para estudar, a sociedade brasileira, a sociedade do Estado de São Paulo em particular, ela nos financia para estudar, para pesquisar, para dar aula, para transmitir o conhecimento. Nós produzimos para o maior número de pessoas que nós conseguimos. E nós precisamos nos concentrar em fazer o nosso trabalho da melhor maneira possível. Mesmo nessa situação dramática e inaceitável em que nós nos encontramos, porque essa é uma das maneiras de nós colaborarmos com o país. E aí, então, eu entro no problema central de hoje, que é: o que significa isso, colaborar com o país? Significa fazer perguntas como: de que maneira a Universidade Brasileira se vinculou a projetos de construção do país? De que maneira o conhecimento que produziu se vinculou à construção institucional, aos padrões de desenvolvimento econômico e social do país? De que maneira a Universidade Brasileira pensou o país? De que maneira se vinculou à esfera pública, chamada opinião pública? De que maneira ela se vinculou à discussão pública de maneira mais ampla? Em especial, como ressaltou já o professor Alfredo, pensando na figura da intelectual e do intelectual público, da intelectual pública e do intelectual. Como vocês veem, são muitas questões, não é possível tratar de todas elas numa aula. Então, eu vou me concentrar hoje sobre o tema da esfera pública e sobre o que eu vejo como suas figuras passadas e a sua possível configuração no momento atual. Mas mesmo essa restrição ainda é insuficiente, porque tornaria o objeto inabarcável numa aula. Então eu vou restringir ainda mais a análise. Vou me valer muito aqui de Antônio Cândido de Melo de Souza, que por isso uso agora a expressão momento decisivo, vou tentar pensar
quais seriam os momentos decisivos da reconstrução de uma esfera pública política no país, pensando a esfera pública política. Então, não entendendo aqui política como política partidária, mas uma esfera pública em que se pensa o país, né? Uma esfera pública política em sentido amplo, ainda que, evidentemente, as posições que são defendidas possam ter com partidos, de maneira geral, o que também vai aparecer de alguma maneira na minha exposição. E eu começo justamente essa exposição pelo livro clássico de um dos fundadores do IEL, da Unicamp, aquele que dá nome à Biblioteca do Instituto, Antônio Cândido Melo Souza, e seu livro Formação da Literatura Brasileira, Momentos Decisivos. A minha geração costuma ter essa edição aqui, ó, a edição da Itatiaia, né? A minha é a sexta edição, de 1981. Muitas vezes se esquece esse subtítulo, Momentos Decisivos, e é importante a gente lembrar. O livro do Antônio Cândido foi publicado pela primeira vez em 1959. E esse começo de conversa com vocês tem que ver com também o início da conversa com o professor Alfredo César Mello, que resultou no encontro de hoje. Porque na nossa correspondência, o Alfredo mencionou o capítulo do livro do Antônio Cândido, que é intitulado Promoção das Luzes, é o capítulo 7, né, primeiro volume. Em especial, a terceira sessão desse capítulo, o capítulo tem 3 sessões, que se chama justamente Os Gêneros Públicos. E essa sessão se segue a uma sessão que se chama A Nossa Aufklärung, dando propaganda da filosofia aqui, né? Essa expressão que Antônio Cândido escreveu em alemão, porque essa era a maneira pela qual o iluminismo, as luzes, o esclarecimento, como a gente queira chamar esse período, esse movimento político intelectual, essa é a palavra alemã para designar isso, e Antônio Cândido usa também ilustração, luzes, e a expressão que eu acho mais precisa é a nossa breve época das luzes, né? Vou chegar lá, sempre em maiúsculas, né? Então, antes de entrar nesse foco central da minha intervenção de hoje, pelas mãos do Antônio Cândido, eu queria só falar um pouco, elaborar rapidamente uma das questões que eu enunciei, que é o que significa colaborar com o país, nos termos da ideia de formação que aparece no título do livro de Antônio Cândido, e de tantos outros trabalhos, né, como, por exemplo, Informação Econômica do Brasil, de Celso Furtado, que é do mesmo ano, de 1959. Formação foi a ideia fundamental e, a meu ver, a ideia mais frutífera para elaborar a nossa experiência de país periférico que já surgiu. Elaborar tanto no sentido de compreender, de teoria, não, potenciais de compreensão de ação que um dia teve. Esse é um ponto interessante de debate, caso vocês tenham interesse, a gente pode fazer isso depois. Entendo que é uma ideia da qual nós devemos partir, sempre. É um momento alto da nossa elaboração periférica, e por isso o ponto de partida é necessário. Um ponto de partida tanto mais necessário, porque ele nos permite, com base nele, tanto organizar o passado, como pensar a pertinência dessa categoria para compreender a situação atual. Então, os clássicos da formação, o livro de Antônio Cândido em especial, organiza a cabeça, põe a cabeça para trabalhar em um sentido produtivo. Então, façam isso sempre que puder. Leiam toda essa literatura da formação. Ela sempre ajuda muito. Eu escrevi em alguns outros textos que eu considero como a característica marcante da noção de formação ter construído a história do país em termos de um processo de uma formação em curso, um processo parcialmente realizado e que tinha um sentido de permitir delinear certas tendências de desenvolvimento e de continuidade. Vocês já vão ver que eu vou ligar isso com o capítulo do Antônio Cândido que eu mencionei, com o movimento das luzes,
né? No caso dos dois livros que eu mencionei, a ênfase sempre recai menos sobre o diagnóstico dos arcaísmos, do que ainda não é moderno no país, mas sobre aquela lenta, progressiva cristalização das instituições sociais que representavam, mesmo que parcialmente, que incompletamente, o moderno brasileiro, né? O que em Antônio Cândido seria o sistema literário, que seria, no caso de Celso Furtado, o mercado interno. Essa progressividade, essa positividade, elas não puderam mais ser sustentadas nesses termos depois do golpe militar de 1964. Né? Então, nós estamos falando de dois livros de 59, e 5 anos depois nós temos uma ruptura autoritária. E que destruíram realmente as bases dessa construção teórico-prática, que era a formação pensada em termos de um desenvolvimento do país e da nação que fosse democrático, em que modernização e justiça social andariam juntas. Isso para dar uma ideia vaga, geral, abstrata, do que seja o paradigma da formação para mim e do enquadramento histórico em que ele surgiu. Eu não vou poder me aprofundar nisso, seria um assunto para muitas aulas, mas, claro, nós podemos retomar isso no debate depois, se existir interesse. Esse enquadramento histórico também é importante para mim, para entender como é que Antônio Cândido caracteriza o surgimento de uma esfera pública brasileira dominada por intelectuais. Então, falando do período da instalação da corte portuguesa no Rio de Janeiro, a partir de 1808, um dos momentos que Antônio Cândido conta como um dos momentos decisivos, ele explica o seguinte, e eu cito Antônio Cândido nessa passagem, ele diz: a raridade e dificuldade da instrução, a escassez de livros, o destaque dado bruscamente aos intelectuais, pela necessidade de recrutar entre eles funcionários, administradores, pregadores, oradores, professores, publicistas. Daí sua tendência, pelo século afora, pelo século XIX afora, a continuar ligados às funções de caráter público, não apenas como forma de remuneração, mas como critério de prestígio. Acrescentemos a esses fatores a tendência associativa que vinculava os intelectuais uns aos outros, fechando-os no sistema de solidariedade e reconhecimento mútuo das sociedades político-culturais, conferindo-lhes um timbre de exceção. Não espanta que tenha gerado um certo sentimento de superioridade. Aqui não lhe eram alheias algumas implicações da ilustração, a nossa amiga ilustração, inclinada a supervalorizar o filósofo. Vejam vocês, que a filosofia já teve essa importância. Detentor das luzes e capaz, por isso, de conduzir os homens ao progresso. Aí se encontram, porventura, as raízes da relativa jactância, reforçada a seguir pelo romantismo, que deu aos grupos intelectuais no Brasil exagerada noção da própria importância e valia. Na minha edição de formação, volume 1, página 235. Impressionante como essa caracterização ressoa ainda hoje, né? Eu queria só ressaltar alguns elementos desse trecho de um livro tão rico para o tema específico de hoje, que nós estamos tratando, né? Vou começar pela tese que está presente no diagnóstico de Cândido desse período, que é o período da nossa breve época das luzes. Ele caracteriza também como a época dos publicistas, e que ele circunscreve aí já no capítulo seguinte, no início do capítulo seguinte, estando mais ou menos entre 1810 e 1835. Então, essa fase, segundo Antônio Cândido, teria sido dominada por uma certa tendência de uma concepção pragmática da inteligência, eu cito, a confiança na razão e na ciência para instaurar a era de progresso no Brasil, a repugnância em dedicar-se de todo à literatura. O representante mais destacado
desse tipo de pensamento seria Hipólito da Costa, que eu já mencionei, o fundador e diretor daquele que é considerado como o primeiro jornal brasileiro, mesmo sendo impresso em Londres, o Correio Brasiliense, que é o jornal que circulou entre 1808 e 1822. Essa tese, eu acho, que explica para Antônio Cândido que os gêneros públicos, né, que ele chama, que ele enumera, a oratória, o jornalismo, o ensaio político-social, diz Antônio Cândido, avultassem em detrimento das belas letras, ou seja, o nascimento, a nossa breve época das luzes, o nascimento da nossa esfera pública coincide também com com a presença dos gêneros públicos e com relativo acanhamento das belas letras, tá certo? Então, acho que nós devemos nos perguntar também com quanto o momento atual se aproxima ou se afasta desse que é escrito pelo Antônio Cândido, começando, evidentemente, pelas colegas e pelos colegas do IEL, né, para que me digam se existe muito publicismo e poucas letras, ou se estamos em outra situação. Então, aqui eu posso enfatizar para vocês uma outra característica que eu mencionei no início, que é o caráter interdisciplinar do trabalho especializado de Antônio Cândido. Também isso, um modelo de intelectual. É uma característica que se mostra em toda a obra de Antônio Cândido, mas fica especialmente evidente nessa interpretação desse momento da história brasileira. Então, é importante saber que Antônio Cândido escreveu um doutorado em sociologia, né? É importante dizer que ele cumpriu um rigoroso processo de formação nas ciências sociais e que a sua especialização em crítica, teoria e história literária sempre foi acompanhada dessa formação em ciências sociais e guarda a marca dessa formação e desse interesse, dessa abertura. E isso se liga a uma outra característica desse trecho que eu citei, é o fato de que Antônio Cândido vai analisar esse momento do predomínio de publicistas sobre as belas letras na esfera pública nascente brasileira, segundo as condições materiais em que intelectuais são intelectuais. Não por acaso, a primeira sessão desse capítulo 7, a única que eu ainda não mencionei o título até agora, se chama As Condições do Meio. Esse ponto, ele e será fundamental nas ideias que eu vou apresentar para vocês hoje, porque para entender a atividade pública de intelectuais, é necessário que a gente jamais separe intelectuais das condições históricas em que são intelectuais. Na exposição de hoje, por questões de tempo, eu restringi a minha visão dessas condições todas, que são muitas, à estrutura da esfera pública política em que intelectuais atuam. E restringi, então, a esfera pública a essa esfera pública política. Ainda uma outra coisa importante a notar nessa abordagem de Antônio Cândido, que é a ideia de intelectual. Quer dizer, é uma noção ampla de intelectual. A Universidade Brasileira, como sistema de ensino superior, como sistema de pesquisa acadêmica, só começa a se consolidar, de fato, ali pela época em que o Antônio Cândido publicou esse livro clássico, Formação da Literatura Brasileira. Mas, a partir daí, há quase uma identificação entre docente de universidade e intelectual. Então, seria muito interessante, mas tomaria muito tempo pensar e expor esse desenvolvimento, como é que essa identificação foi criada. Eu vou dar algumas indicações, simplesmente, disso. Alguns esquemas. Mas o fato é que uma concepção elitista e excludente de intelectual acabou se consolidando no país. Então, há muitas colegas e muitos colegas docentes de universidades que não são e nem desejam ser intelectuais no sentido que nós estamos discutindo aqui. Da mesma maneira, há pessoas que não são docentes universitárias, com profissões e trajetórias bastante distintas da carreira acadêmica, que são intelectuais de pleno direito. Então é importante não cair na armadilha de exigir título acadêmico
para que as pessoas possam legitimamente elaborar em público, de maneira consistente, a sua própria experiência da sua comunidade e do seu país. Porque é isso que intelectuais fazem, né? Eles elaboram, né, a própria experiência, elaboram a experiência da sua comunidade, do seu país, em público. Tá? Claro que a identificação entre acadêmico ou acadêmica e intelectual também se deu pelo fato de que ser intelectual é um privilégio, porque significa que a pessoa que consegue elaborar em público essa sua experiência tem tempo para isso. E muitas vezes um tempo que as pessoas roubam do próprio sono, né, do próprio lazer, para poder se dedicar a elaborar essa experiência. Essas características, eu queria agora chamar a atenção para o pano de fundo do diagnóstico de Antônio Cândido, que está intimamente ligado a uma certa compreensão das luzes, do esclarecimento, do iluminismo. Os muitos nomes, e são nomes diferentes em cada país, aliás, né? Tem nomes diferentes, né? Na França, no Reino Unido, na Alemanha, e assim por diante. São nomes diferentes de um projeto político de revolução e de organização da sociedade e da humanidade segundo preceitos exclusivos da razão. E razão sempre aí em maiúsculo. Né? O esquema de análise que nos dá Antônio Cândido desse nosso período da história do Brasil, ele retoma um esquema que é um esquema clássico do século XVIII, que foi formulado de diferentes maneiras, mas com um certo núcleo comum, podemos dizer assim. Então, para expor esse núcleo comum, eu vou tomar um pensador chamado Condorcet, um guia, autor de um livro chamado Esboço de um quadro histórico dos progressos do espírito humano, um livro que foi publicado em 1795, um ano após a morte do autor. Então, é um livro póstumo. Esse é um projeto gigantesco do painel de desenvolvimento do espírito humano, da espécie humana, que é o grande projeto do Condorcet. Né? Por isso que é o esboço de um quadro histórico. O quadro histórico deveria vir depois. Né? Ele morreu antes de realizar o quadro histórico. E nesse painel de desenvolvimento do espírito humano, há dois momentos cruciais, momentos radicais de mudança de patamar. O primeiro desses momentos é o surgimento da escrita alfabética, que aparece no terceiro capítulo, chamada de Terceira Época, por Condorcet, e o segundo é o surgimento da tipografia, da imprensa, que marca a oitava época. E o surgimento da tipografia, da imprensa, é associado também à época em que as ciências e a filosofia abalaram o jugo da autoridade. Ou seja, justamente o momento em que o jugo da autoridade foi definitivamente afastado, ou seja, qualquer coisa que não fosse a própria razão a guiar a ação das pessoas, aconteceu na Revolução Francesa. Foi o momento em que morreu Condorcet. Então, o sentido do desenvolvimento histórico para Condorcet é o da libertação do espírito humano, esse que está no título do seu livro, do jugo de um espírito religioso, de fanatismos, de superstições que dominou a maior parte da espécie humana, da sua história. Jugo porque imposto por uma autoridade externa, uma autoridade que não vem diretamente da própria pessoa e das sociedades humanas. E sendo que a única autoridade que deve ser reconhecida como legítima é aquela da nossa própria razão, no seu livre exercício, tanto enquanto indivíduos, como membros de uma coletividade da sociedade. Então, a Revolução Francesa foi para Condorcet um momento culminante desse processo de libertação. Mas ela não é para Condorcet, por isso, um marco zero, uma tábula rasa que começa tudo. Era isso, por exemplo, para Robespierre, né, com quem Condorcet muito discutiu no Clube dos Jacobinos. Ela é um ponto de chegada e, nesse sentido, um ponto de partida num novo patamar. E eu peço para vocês pensarem aqui na ideia de formação. Como a ideia de formação é herdeira desse tipo de
de pensamento, de quadro de pensamento. Então, a Revolução Francesa foi precedida pelo tempo em que as ciências e a filosofia, afinal, conseguiram abalar o jugo da autoridade. Então, a invenção da tipografia, da imprensa, da escrita impressa, desempenhou esse papel primordial na propagação das luzes, porque com maior abrangência, difusão das ideias que ela proporciona, em termos do aumento da instrução pública, inclusive, também surge esse elemento fundamental na reconstrução de Condorcet, que é a opinião pública. A opinião pública é a primeira instituição capaz de se opor de maneira duradoura a quem pretende manter as pessoas em estado de ignorância, em estado de infância, como é o Condorcet, para exercer poder sobre elas, para explorá-las na sua minoridade, para dominá-las. Então, para Condorcet, a opinião pública teve papel decisivo no desencadeamento da própria Revolução Francesa. Mais que isso ainda, com a tipografia, com a imprensa e a institucionalização de uma opinião pública estável, independente de poderes religiosos e seculares estabelecidos, chegou-se a um novo patamar para o próprio progresso. É um patamar em que se pode razoavelmente ter a expectativa, a esperança de que o progresso vai ser, a partir dali, a partir daquele momento, constante e contínuo, e sem regresso. Essa era a ideia. Isso lá em fins do século XVIII não é essa a nossa maneira de ver a história que se seguiu, certamente. Mas vou também continuar a seguir esse fio, por mais importante que ele seja. O que eu proponho nesse momento é um salto histórico. É um salto histórico para pensar o próprio momento em que Antônio Cândido escreveu o seu livro clássico, ou seja, pular da referência de Antônio Cândido no Iluminismo para o próprio momento em que ele escreveu, e para, em seguida, tentar arriscar algumas transformações, alguns palpites e pensar a esfera pública política hoje. Então, se a gente for pensar, claro, em comparação com os publicistas, com os gêneros públicos, os tipos de intelectuais que Antônio Cândido apresentou no seu clássico de 59, que ele denomina ali, de maneira genérica, a literatura pública. Não é por acaso, só antes de chegar lá, que o Antônio Cândido insista tanto na capacidade de se imprimir livros e jornais no solo nacional, certo? Como um elemento de capital importância para entender as condições do meio, o funcionamento da nossa esfera pública naquele início de século XIX. Como também não é acaso que o primeiro livro impresso em solo brasileiro, pela então novíssima imprensa régia, lá em 1808, tenha sido um livro que condene a crítica a atos do governo. Nossa primeira manifestação de liberdade de expressão de pensamento é para exprimir a condenação à crítica a atos de governo. O Brasil realmente não é para principiantes. Como não é acaso que o adversário desse mesmo que escreveu o livro, Silva Lisboa, que depois vai ser Visconde de Cairu, o já mencionado Hipólito da Costa, desempenha o papel central que ele desempenhou na reconstrução do Antônio Cândido. Tá? É importante a gente lembrar essas coisas, para ter intelectuais públicos, intelectuais públicas, é preciso ter imprensa, preciso ter tipografia, né? E hoje nós temos que pensar, precisa ter o quê nesse mundo digital que a gente está? Né? Então, ao dar esse salto para o período em que o Antônio Cândido publica o seu livro, final da década de 50, é impossível a gente não notar que se trata de um período marcado profundamente pelo final da Segunda Guerra Mundial. Mas também não pode se deixar de notar que é um período democrático. Uma democracia muito frágil, uma democracia muito pouco democrática, mas uma democracia inédita na história do país, nos termos em que ela aconteceu. Um período em que, ao mesmo tempo, começa a se consolidar a universidade brasileira como sistema universitário, em que essa universidade se vincula a um projeto democrático de desenvolvimento nacional orientado pela justiça social. Digamos que é um momento em que modernidade e democracia coincidiram no Brasil. Um momento ímpar,
da história do país em termos de realizações sociais, políticas, culturais, artísticas, mesmo com todas as limitações, com toda a exclusão que a gente sabe que esse momento tinha, com todo o elitismo que ele tinha. É um momento em que o Brasil produz coisas inacreditáveis, né? E, no entanto, não começa diretamente pelo Brasil, né? Inspirado nessa referência ao Condorcet, ao autor do Esboço de um Quadro Histórico dos Progressos do Espírito Humano, eu proponho que a gente tente pensar esse momento do pós-guerra, em que Antônio Cândido escreve o seu livro e publica. Proponho que a gente comece pensando o que estava acontecendo nos países centrais, para pensar depois como as coisas se deram no Brasil. E aqui o meu guia é um pouco diferente, é um pensador francês de nome Bernard Manin, que é autor de um livro que também nasceu clássico, como o de Antônio Cândido, mas que infelizmente até hoje não tem tradução para o português, coisa que para mim é incompreensível. O livro dele se chama Princípios do Governo Representativo e foi publicado em 1995. E o livro de Manin, como no caso do livro de Antônio Cândido, ele excede de muito o uso limitado que eu vou fazer aqui na minha exposição, e muito esquemático também, né? Chegando a esses 2 últimos momentos da minha apresentação, né? Antônio Cândido falando sobre a chegada da família real e esse nosso breve período das luzes, falando sobre o período em que Antônio Cândido escreve o seu livro clássico e publica, e tentando depois chegar ao momento atual. Esses 3 momentos da minha exposição. Então, Manin tem a vantagem também de pensar a esfera pública política diretamente vinculada ao próprio sistema político, né? A própria concepção que a sociedade tem do que seja democracia, né? E Manin, ele nos oferece elementos muito interessantes para pensar, eu acho, o que aconteceu, mesmo que no Brasil não tenha acontecido do jeito que ele descreve para os países centrais. Mas ele começa fazendo um contraponto, eu estou reconstruindo assim, como um contraponto entre uma forma da democracia, que ele chama de democracia dos partidos, e uma outra forma da democracia, que ele chama de democracia do público, que isso em francês. Em inglês foi traduzido como democracia da audiência, que às vezes torna mais claro o que está sendo dito. Quando ele está pensando a democracia dos partidos, Manin está pensando a democracia dos partidos de massa, uma grande novidade da virada do século XIX para o século XX nos países capitalistas mais desenvolvidos, em que você tinha, pela primeira vez, uma democracia de massas, ou seja, você tinha a inclusão de grande maioria das pessoas, em comparação com o que vinha antes. Tem sempre que lembrar que era democracia de massas, mas as mulheres não podiam votar, né? O Brasil foi dos primeiros países a introduzir o voto feminino, e fez isso em 1934, imagine, né? Então, sempre assim, democracia de massa, sempre vamos pensar direitinho o que isso significa. Agora, em comparação com o que se tinha antes, com certeza é muito significativo. E pela primeira vez, o movimento operário, os partidos operários chegam ao parlamento. Então, essa mudança é uma mudança muito importante, porque ela também obriga todos os outros partidos, né, pequenos burgueses, enfim, partidos da ordem, o que for, a se organizarem também como partidos de massa. E tem algo muito interessante na caracterização do Manin, aquilo que importa para a gente hoje, é que as pessoas, elas se informavam por meio dos órgãos dos partidos. Então tinha o jornal do partido, tinha a rádio do partido, né? Tinha a escola do partido, tinha a universidade do partido, certo?
como tinha do sindicato, etc. Os sindicatos também estavam ligados aos partidos e tal. Então, você tinha uma coisa que é parecida com o que a gente chama hoje de bolha. Certo? Mal comparando. Ou seja, você não só recebe uma informação aparentemente neutra, você recebe a informação e a interpretação junto. É uma coisa só, não existe separação. Então, as pessoas, elas se informam pelo movimento, pelo partido a que elas aderem. Né? Em contraposição a isso, nos diz Manan, e aí nós chegamos a esse período, que é o período do Antônio Cândido, o período do pós-guerra, existe uma mudança estrutural dessa lógica no pós-guerra, porque surge uma coisa nova, surge uma coisa que é uma certa maneira de fazer jornalismo, e uma certa maneira de organizar a comunicação e a informação. Então, as pessoas, elas passam a se informar nas mesmas fontes. Então, a fonte é a mesma. Então, todo mundo vê os mesmos canais de TV, todo mundo lê o mesmo jornal, todo mundo ouve a mesma estação de rádio e assim por diante, de onde obtém suas informações. Ao mesmo tempo, vota em partidos diferentes. Mas essa mudança é uma mudança essencial, porque a partir daí, diz o Manan, por exemplo, só para dar um exemplo da consequência disso para vocês, é que os partidos terão, a partir daí, para disputar as eleições com competitividade, terão que escolher pessoas como candidatas que apareçam bem na TV, que saibam falar bem, tá certo? Que era um requisito que não existia anteriormente. Certo? Então, a partir desse momento, você passa a ter uma lógica da esfera pública, e em particular da esfera pública política, que é uma lógica jornalística, ou seja, a ideia de que você separa a opinião do fato, que nos jornais você separa, por exemplo, o editorial do que se chama de noticiário, né? O noticiário, ele informa, e o editorial tem a opinião do jornal, e as duas coisas são separadas. E que um mundo que tem as restrições próprias de uma esfera pública política que tem essas características. Né? Nós temos, então, uma esfera pública que é mais ou menos uniforme, que é mais ou menos unitária, e que isso significa que ela é unitária e uniforme à força, né? Ela tem mecanismos de exclusão e de inclusão muito claros, que é uma esfera pública oligopolizada, que é dominada por alguns grandes meios de comunicação, e todo mundo tem que aprender a falar aquela linguagem para poder se comunicar com as outras pessoas e também para poder ganhar eleições, tá certo? Então, esse mundo, que é o mundo desse jornalismo do pós-guerra, ele marca a maneira pela qual pessoas recebem, processam informação e discutem. Claro que as pessoas continuam indo ao bar e conversando com as outras, continuam tendo almoço de domingo, pelo menos tinha no Brasil até algum tempo atrás, em que as famílias podiam discutir política, por exemplo, mas você tem um esquema muito rígido de obtenção de informação, e sobretudo é um esquema unilateral. Né? Eu sei que é muito estranho isso para vocês que estão entrando agora na universidade, mas teve uma época, eu juro que isso existiu, em que a única maneira que você tinha de interagir com um jornal era mandar uma carta para o painel do leitor. Tá certo? Então, assim, não tinha possibilidade de influir na pauta do jornal, imagina, nunca, e nem receber resposta, nem ver a sua carta publicada, nem nada disso. Então, era bastante unilateral a posição. E isso veio combinado no pós-guerra, claro, com a Guerra Fria, né, eles tinham dois sistemas, né, o bloco soviético e o bloco capitalista, que estavam em luta pela hegemonia mundial, e esse pano de fundo é decisivo. Mas, no caso desse esquema geral, do ponto de vista político, é o momento também da tecnocracia.
e da ideia de que, por exemplo, escolher uma candidatura, escolher um partido, escolher presidente ou senador, alguma coisa do gênero, era optar por uma certa equipe técnica de governo. Quer dizer, essa equipe técnica ela tem essa orientação e aquela equipe técnica tem aquela outra orientação. Ou seja, você tem uma maneira de circunscrever a esfera pública e as próprias potencialidades da democracia que estão dadas por essa esfera pública oligopolizada, uniforme, unitária, e que tem uma aliança muito sólida com a tecnocracia, com o fato de que o discurso técnico é o discurso dominante. Se a gente pensar nessas condições, ou se a gente pensar no título do Antônio Cândido, ou seja, as condições do meio, né, quais são as condições de exercício do publicismo, da literatura pública, dos gêneros públicos, como atuam intelectuais nessas condições, né? Seria essa a pergunta que a gente teria que fazer para poder acompanhar o raciocínio de Antônio Cândido. Então, quando a gente compara a democracia dos partidos, né, o modelo que o Manan fez com a democracia do público, nós teríamos na democracia dos partidos intelectuais orgânicos, ou seja, intelectuais vinculados a partidos, a movimentos, etc., que elaboram a experiência daquele movimento, daquele partido, com vistas à conquista do poder, e nós passamos a ter, nesse pós-guerra, a figura do intelectual público, daquele intelectual que se dirige à esfera pública, né, que ele pode ter vinculações partidárias, pode ter todas as suas opções políticas, etc., mas ele se dirige ao público, né, ele não se dirige mais simplesmente a um movimento, a um partido. E esse intelectual público, por sua vez, na sua versão desafiadora, na sua versão contestadora, ele se opõe ao intelectual tecnocrata, justamente, né? Então é aquele intelectual que quer questionar a própria lógica tecnocrática e a própria lógica oligopolizada, a própria uniformidade da esfera pública constituída dessa maneira. E isso vai ter uma certa mudança ali na década de 70, quando surgem os chamados novos movimentos sociais. É muito interessante você tomar um exemplo como o movimento ambientalista, por exemplo, que é decisivo. Então, antes, quando você tinha um parecer de um tecnocrata que dizia que tinha que construir a estrada naquele lugar, e o movimento ambientalista dizia isso vai destruir mananciais irrecuperáveis da natureza, você tinha uma oposição entre duas lógicas. Nesse momento, o movimento ambientalista passa a utilizar das mesmas armas, para dizer assim. Ele passa a contratar contra pareceres, contra peritagem. Então ele joga a lógica tecnocrática contra ele mesmo, né? Contrata um tecnocrata para mostrar que aquela visão tecnocrática está errada. Então você tem uma disputa do que seja a própria técnica. E a partir desse momento, você tem também, nessa esfera pública, uma disputa de experts, né? E essa disputa de experts, quem arbitra justamente é o jornalismo. No caso brasileiro, esse processo de formação de uma esfera pública política, tal como foi descrita pelo Manan, para os países centrais democráticos, não acontece da mesma forma no Brasil, né? Mas a gente pode sempre tentar usar elementos, né, conceituais para tentar entender como esses processos aconteceram por aqui, para talvez tentar entender a situação atual também. Para começar, esse processo de uniformização, de oligopolização da mídia, que tornou relativamente unitária e uniforme a esfera pública política no Brasil, não se deu aqui inteiramente sobre a democracia. Em parte se deu, nesse período em que Antônio Cândido publica seu livro. Mas se deu na sua maior parte do tempo sobre uma ditadura, sobre a ditadura militar. Ou seja, se a gente for usar a caracterização do Manan, em vez de uma democracia do público, a gente tinha público sem democracia. E em vez de democracia dos partidos, a gente tinha partidos, mas não tinha democracia. E nós sentimos até hoje as repercussões nefastas da ditadura também sobre esse aspecto. Então foi apenas no período da redemocratização, a partir de 1985, sobretudo, que nós tivemos algo como
essas duas formas de democracia teorizadas pelo Manan, só que combinadas e simultâneas, o que dá uma característica completamente diferente para a nossa democracia e para a nossa esfera pública política. Então, só para dar um exemplo para vocês, os partidos que nós temos hoje, criados ali no final da ditadura militar e consolidados ao longo da década de 1980, eles nunca tiveram escolas, nunca tiveram jornais, nunca tiveram rádio, nunca tiveram TV. Então, eles já nasceram sob a égide da democracia do público, mas sem que uma democracia dos partidos tivesse tido tempo de se enraizar. Então, isso nos caracteriza até hoje, e caracteriza a esfera pública brasileira de maneira duradoura. Então, se a gente for olhar esse desenvolvimento, se a gente for olhar como foi importante a mediação que teve a chamada hoje mídia tradicional, a grande mídia, nesse processo de mediação, nós vamos ver que teve um papel central no processo de redemocratização, de maneira a controlar, de fato, a esfera pública política. Certo? Então, por exemplo, se você quisesse fazer uma ação política na década de 90, você tinha que atrair a atenção da mídia, como se chamava, né? E atrair a atenção da mídia, você tinha que fazer campanhas, etc., para trazer uma questão, tornar uma questão visível, tinha que fazer manifestações, etc., para ter um resultado político. Quando a gente pensa nesse esquema, e quando a gente pensa naquele que eu acho que é a grande cesura da história política recente do Brasil, que é junho de 2013, eu imagino o que significa junho de 2013 para vocês que estão entrando, né? Junho de 2013, vocês talvez tivessem anos, menos 10 e tal. Esse momento, que também não vou ter tempo de desenvolver aqui, e esse não ter tempo, gente, é uma coisa que é uma homenagem ao Antônio Cândido também, sabe? Eu assisti uma aula histórica de Antônio Cândido nos 100 anos da abolição da escravatura, e nessa aula, quando deu 50 minutos, Antônio Cândido falou assim: bom, já deu 50 minutos, está na hora de parar, porque eu sei que ninguém aguenta mais do que 50 minutos. E todo mundo que estava ali, era uma quantidade de gente que vocês não podem nem imaginar, todo mundo dizendo que se ele quisesse cuidar de Fidel Castro e falar 8 horas, que estava ótimo, que a gente ficava ali o dia inteiro ouvindo, sabe? Então, você imagina, se o Antônio Cândido falava isso, imagina eu olhando para mim mesmo aqui, na casa de Antônio Cândido, eu fico numa situação difícil. Então, só por isso também que eu queria dizer que eu não estava querendo desenvolver com vocês aqui, especificamente, junho de 2013, apenas um aspecto que eu queria trazer para vocês de algumas teses básicas, esquemáticas, para a gente poder discutir e pensar a esfera pública política brasileira hoje, pensando junho de 2013, pensando as revoltas de junho, como um marco dessa mudança estrutural da esfera pública política brasileira. Então, claro, quando a gente pensa nesse esquema de uma esfera pública relativamente unitária, homogênea, controlada por uma mídia oligopolizada, vamos dizer, colonizada pelos experts, né, por aqueles que têm a opinião abalizada sobre os assuntos, a gente não consegue reconhecer o mundo de hoje. Porque a chamada grande mídia, ou mídia tradicional, ela era uma parte da esfera pública política. Ela não é a esfera pública política, por excelência. É uma parte dela. E ela influencia as esferas públicas existentes da mesma maneira como as esferas públicas existentes influenciam como funciona essa esfera pública tradicional, né? Isso é uma grande novidade. Ou seja, a mídia tradicional, a esfera pública tradicional perdeu o monopólio da formação da opinião e da vontade. Minha opinião e a vontade não é feita mais de maneira unilateral, ela é feita
na base do confronto, do conflito e, às vezes, raramente, do diálogo. Certo? Se a gente for pensar sobre esse aspecto, tem um outro lado da história, que é o que a gente chama de bolhas. E daí é interessante porque é como se, num certo sentido, a gente voltasse a um mundo semelhante ao mundo que Bernard Manin descreveu como sendo da democracia dos partidos. Né? Então, para dar um exemplo para vocês, muitas pessoas não conseguem acreditar quando vêm pesquisas que mostram que a aprovação ao presidente Bolsonaro é de 30% da população brasileira. As pessoas falam, mas não é possível. Por que que não é possível? Porque você está numa bolha que não é aquela outra bolha. Ou seja, existe, de fato, uma esfera pública alternativa que foi montada, que foi criada, que não passa pela mídia tradicional, que não passa pela esfera pública política tradicional, que não passa pelas outras bolhas, da mesma maneira. E o fato de também ter sido uma surpresa para todo mundo a vitória, digo para todo mundo que acompanha a política institucional de maneira mais atenta e mais profissional, como cientistas políticos, por exemplo. A vitória de Bolsonaro em 2018 foi uma surpresa. Porque, claro, as pesquisas de opinião mostravam que ele tinha uma intenção de voto muito alta, mas as pessoas não conseguiam ver isso. E não conseguiam ver justamente porque a gente tem uma esfera pública alternativa que foi criada. E as pessoas não têm acesso. Isso provoca um efeito, por exemplo, de muitas pessoas que não estão na esfera pública bolsonarista, de acharem que Bolsonaro está acabado, que Bolsonaro está acuado, que ele está fraco, que agora ele se acabou. Só quem não acompanha o que acontece na esfera pública bolsonarista pode achar isso. E também ter fantasias em relação à esfera pública bolsonarista. Sabe? Não saber que nessa esfera pública alternativa, embora ela seja dominada por pessoas de tendência claramente autoritária, né, ela também tem discussão, ela também tem debate, ela também tem divergência, ela não só fala de política, ela fala de um monte de outras coisas. Ela fala do cotidiano. E que se nós não formos capazes de entender isso, nós não seremos capazes de entender o que é a esfera pública política hoje. Então, quando a gente vai pensar na situação atual, em que condições intelectuais estão sendo intelectuais? Se a gente pensar nessas condições materiais, em que os processos de formação da opinião e da vontade, eles estão sendo realizados agora dentro de bolhas, em que nós temos hoje um tipo de democracia que passa por essa esfera pública não só pluralizada, mas também feudalizada, em muitas medidas, em bolhas que não se comunicam. Isso parece nos levar, de um certo sentido, para um modelo descrito pelo Manin como democracia dos partidos. Mas os partidos não desempenham mais o papel que eles desempenhavam lá. As bolhas, elas não são bolhas de partidos. Elas são bolhas de outros tipos. Então, assim, nós temos um desafio teórico, que é o de entender como é que essas esferas públicas políticas funcionam, no plural. Nós temos um desafio de enfrentar a ameaça autoritária que paira sobre o nosso país. Para isso, nós precisamos entender como essas esferas públicas funcionam, em especial a esfera pública bolsonarista, mas, sobretudo, nós temos que pensar qual é o papel de intelectuais nessas condições novas. Intelectuais não podem voltar a ser orgânicos, não existe intelectual orgânico, no sentido de que vinculado a um partido, a um movimento, que seja, de fato, que tenha a expressão que tinha naquilo que o Manin descreveu como democracia dos partidos. Ao mesmo tempo, o tipo de intervenção que é permitido, que é dado a pessoas que se colocam na esfera pública
fazendo gêneros públicos, sendo intelectuais, públicas e públicos, é algo que tem que acompanhar essa lógica. Então, eu queria terminar hoje trazendo para vocês aqui uma ideia bastante ousada e que eu vou iniciar de maneira muito singela e sumária, vamos dizer. Ao contrário de organizações partidárias ou de organizações sindicais ou de organizações de movimentos sociais, como existiu na democracia dos partidos, segundo Bernard Manin, a impressão que dá é que as esferas públicas alternativas, elas têm determinados nós, elas têm determinados lugares em que, de referência para a discussão, para o debate e para a sistematização da experiência daquela esfera pública alternativa. E, em particular, eu acho que a figura dos influenciadores e das influenciadoras, né, muitas vezes se fala em influencers em inglês, é fundamental e decisiva nessa nova configuração. E, portanto, eu diria a vocês que influencers são figuras do gênero público, da esfera pública política atual, e são figuras centrais para a gente poder entender o que está acontecendo. E com essa provocação, tese, hipótese, eu encerro aqui a minha apresentação, agradecendo pela atenção de vocês, pelo convite, pela grande honra de ter essa oportunidade de me dirigir a vocês nessa abertura de um capítulo enorme da vida de vocês, que é a vida universitária. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Marcos Nobre. Eu vou só ler aqui alguns comentários que apareceram antes de passar para o público, o Alfredo, a professora Lúcia tem alguma pergunta, né? Tem aqui um comentário da Natasha Magno. Boa noite, pessoal. É um grande prazer ouvir o professor Marcos Nobre mais uma vez. Lembro com carinho dos discursos críticos desse professor no saguão do PP para uma multidão de estudantes em 2010. Deixa eu ver aqui. Professor Jefferson Cano, diretor do IEL, agradecendo ao Marcos Nobre pela oportunidade, excelente aula. Casa Contemporânea 370, que privilégio escutar o professor Marcos Nobre, que os alunos recém-chegados aproveitem para que possam passar por esses tempos tenebrosos que vivemos. Eu queria primeiro perguntar aqui para o pessoal que está comigo se tem alguma pergunta e pedir para o pessoal que está no YouTube, se tiver alguma outra pergunta, comentário, escrever ali no chat. Lúcia, Eu teria. Alfredo, Teria uma pergunta. Liga a nossa câmera para o pessoal do público te ver. Pronto. Não, eu queria agradecer ao Marcos novamente pela aula magna, e eu queria perguntar sobre a questão, né, dessa proliferação, né, de livros, publicações sobre o Brasil, sobre 2013, isso então está indo para uma bolha, isso está indo para uma esfera pública, isso talvez não tenha o impacto, digamos, que esses autores, né, talvez almejem ter, né, de esclarecer o cidadão. Me parece que é uma tentativa de examinar os percalços, os embrólios do país, mas que ainda ficam ali numa certa bolha, né, numa certa esfera delimitada.
né? Então, a grande pergunta é, existe a possibilidade, como é que a gente interpela outras, né? Quais seriam as possibilidades da gente ter um outro tipo de intervenção, que tipo de pontes, enfim, como é que a gente poderia pensar, né, nessa atuação do intelectual público nesse universo fragmentado, né, de uma esfera pública absolutamente fragmentada e muitas vezes sem comunicação. Como pensar em estratégias, né, diante desse cenário? Alfredo, muito obrigado pela pergunta, e eu adoraria ter uma resposta para ela, porque ela é a pergunta central que nós temos hoje. Mas tem uma coisa: nós estamos diante de uma turma de ingressantes. Então, uma coisa que a gente pode dizer é: nós precisamos saber como estão funcionando essas esferas públicas. Nós precisamos saber, nós precisamos de conhecimento. Nós precisamos de conhecimento para saber se tem alguma tendência clara de para onde estão indo, se não estão indo. Nós sabemos muito pouco. Existem estudos notáveis no Brasil sobre vários aspectos, mas nós sabemos ainda muito pouco. E assim, até onde eu sei, sabemos muito pouco também sobre o que está acontecendo em outros lugares do mundo. Se é que faz sentido falar em outros lugares do mundo, quando nós estamos falando de bolhas que não são bolhas nacionais, certo? Tá claro que existe a barreira da língua, a gente não deve subestimar a barreira de língua, ainda mais estando aqui no IEL, certo? Que a língua é tudo, é fundamental. Mas, tentando simplesmente especular a partir da sua pergunta, a leitura daquele trecho que eu fiz do Antônio Cândido, falando de como intelectuais ali do período de 1808 a 1822, e mesmo até 1835, de como intelectuais se supervalorizaram, acharam que realmente eram muito mais importantes do que eram. Isso diz respeito a nós hoje, certo? Como a repercussão na bolha é enorme, a gente tem a impressão de que estão acontecendo coisas, né? Só que daí a gente olha a pesquisa de aprovação do governo, a gente olha a pesquisa de intenção de voto, a gente olha... Por aí. Onde é que ressoou tanto assim? Sabe o que eu estava falando? Então, essa humildade de base, para qualquer pessoa que participa do debate público, que tem essa oportunidade e que tem esse tempo, como eu disse, né? Na sua esfera pública, na sua bolha, seja como for, ter essa humildade, ter essa disposição de dizer, olha, calma, não é número de clique que vai resolver o problema do debate público brasileiro, nem do rumo do país, certo? Fica todo mundo pedindo um projeto de país, bom, projeto de país tem vários, aliás, tem indefinido o número de projetos de país, o problema é esse. O problema é que tem uma coisa de base aí, Alfredo, eu acho que isso tem que ver com o momento atual. Quando você me pergunta, por exemplo, que outro tipo de intervenção seja possível, é que existe um problema de base, que é um problema de contrato social mesmo, certo? E, assim, para dizer isso de maneira muito breve, desde 2008, o projeto neoliberal está em crise, mas uma crise profunda, que produziu um sofrimento social sem tamanho. Até hoje, é uma crise sem solução, sem saída. E, no meio dessa crise, em nenhum momento se conseguiu construir a ideia de que, bom, é o próprio neoliberalismo que é o problema, entende? Então, quando, por exemplo, eu estou aqui me colocando nesse campo, que é o campo da esquerda, do ponto de vista político, nós dissemos, não, são os 99% contra o 1%. Os 99% não estão unidos. Não estão unidos porque esses 99% acreditam que existem divisões internas que são inconciliáveis, interesses que são inconciliáveis. Então, é nessa rachadura
não sei se é uma rachadura, é uma avenida, nessa avenida que entram os projetos autoritários. E eles entram numa coisa muito real, porque a democracia, tal como ela funcionou nas últimas décadas, ela não cumpriu as suas promessas. Ela não cumpriu aquela promessa de que filhos e netos vão viver melhor do que pais e avós. Ela não cumpriu a promessa de que ela ia se democratizar mais e que as pessoas iam poder participar mais das decisões. Então, assim, é real. Quando alguém diz assim, tá vendo? É a democracia que não funciona. E o autoritarismo vai funcionar. Por quê? Porque ele é a imposição de um grupo social sobre os outros. De maneira clara. Certo? Na base da força, na base da coerção. Claro que tem que ter um certo convencimento dessa parte da sociedade que acha que ganha com um projeto autoritário. Mas nós estamos numa situação em que nós temos divisões de fundo aparentemente irreconciliáveis entre grupos sociais que não conseguem pactuar uma institucionalidade que seja uma institucionalidade que seja vista como comum. E fazem isso por boas razões. Porque a democracia que a gente teve foi muito excludente mesmo. Certo? Então, essas esferas públicas alternativas, elas respondem a esse racha social profundo entre grupos sociais. Então você me diz, como é que vai resolver? Bom, o problema é bem mais embaixo. Agora, poderia começar pelo fato, ou pela tentativa, de que as esferas públicas alternativas se comuniquem mais, aceitem espaços comuns de comunicação. Agora, isso também é uma negociação política, por incrível que pareça, uma negociação social, de base, uma negociação que a sociedade tem que fazer na sua base, mas é uma negociação política também. Dizer, olha, por que eu vou reconhecer uma determinada esfera pública como a esfera pública a que todo mundo se dirige? Entendeu? Bom, enfim, você poderia falar aqui um tempão sobre isso, porque esse é o problema que mais me aflige, mas como você tocou nele, eu consigo falar essas coisas assim, de maneira genérica para não tomar tempo demais. Poder conversar com mais pessoas. Te agradeço, Alfredo, pela pergunta. Obrigada. Eu vou ler aqui algumas perguntas que apareceram no nosso chat, alguns comentários, e aí você fica à vontade para, enfim, selecionar, responder, e depois a gente encaminha, ver se tem tempo de mais algumas perguntas, né? Então, pedindo aqui o Gabriel exemplos de influenciadores que desenham esse novo momento decisivo. Né? Cláudia comentou, obrigada, muitos desafios pela frente, sobretudo quando parece que uma das estratégias bolsonaristas é justamente minar a esfera pública tradicional. Luan pergunta, com a Carta do Mercado, publicada há algumas semanas, desembarcando do governo, com o setor da direita democrática, representada por Rodrigo Maia, também desembarcando com militares, com 30% de aprovação, o que ainda sustenta Jair Bolsonaro. Aí tem um comentário do Adriano Lacerda, que fala que gostou muito, estou angustiado. Enfim, uma coisa está ligada à outra. Eu queria aproveitar para te pegar uma carona e fazer uma pergunta também, porque eu acho que, enfim, essa crise da esfera pública, da mídia tradicional, né, também tá ligada à crise da representação política, né, e que tem chamar atenção aqui, que eu acho que essa crise da representação política, para quem é da área de literatura, né, ela aparece também na crise da capacidade de representar o outro, que é o que legitima a literatura. Então, você tem, né, hoje, né, um questionamento, né, da legitimidade de autores de elite representarem, né, a subalternidade, o povo, né, o autor branco representar o negro, e por aí vai, que eu acho que também está ligado, né, a essa crise da representação no sentido bem amplo, né.
E aí o que eu fico me perguntando, né, é se existe alguma possibilidade, né, porque assim, considerando várias bolhas, né, existentes, né, se existe a possibilidade de retornar alguma legitimidade de uma esfera tradicional, de uma mídia tradicional, né, que todas as pessoas acompanham o que está no jornal, mas não acreditam, né, preferem acreditar né, e, enfim, como, né, criar um canal de diálogo, existe essa possibilidade, enfim, é mais uma expressão de uma angústia também. São só questões fáceis hoje. Então, Gabriel, exemplos, né? Veja, também quando eu estou falando disso, eu estou pressupondo várias outras coisas, vários estudos, por exemplo, de ciência política, que mostram que dentro dos próprios partidos, quem tem um mandato, quem está dentro de um partido, ele usa o partido como plataforma. Ou seja, esse deputado, essa deputada, esse governador, essa governadora, para essa pessoa, o partido é uma plataforma como outras plataformas institucionais. Então, eu acho também que as pessoas dentro dos partidos, elas próprias se tornam influenciadoras. Certo? Algumas delas conseguem esse lugar, que está para além das divisões partidárias, eu acho. Agora, no caso de influenciadores e influenciadoras clássicos, bom, claro que o exemplo mais evidente é o do Felipe Neto, né, eu acho. Mas, claro, um exemplo de uma politização da atitude que ele tomou nos últimos tempos, especialmente sob o governo Bolsonaro, que mostra que ele, sendo um influenciador, alguém que tem uma comunidade enorme de seguidores, de pessoas ligadas no YouTube, no Instagram, etc., é alguém que é uma referência para a discussão, que é uma referência para as pessoas pensarem o que está acontecendo. Então, eu digo isso não para dizer que só existe isso como referência. Claro, os partidos continuam existindo, os sindicatos continuam existindo, existe uma disputa mesmo sobre quem é a referência. Eu estou querendo dizer que, para mim, a grande novidade é que influencers sejam também uma espécie de nó dessas esferas públicas alternativas e que, portanto, tenham um papel como intelectuais públicos e intelectuais públicas que você não via antes como possível. Certo? Não sei se eu consegui, Gabriel, dar o exemplo que você esperava. Existem muitos livros muito interessantes sobre isso. Por exemplo, a nossa grande revolução digital, que no Brasil aparece em junho de 2013, mas começa antes, ela, por exemplo, se deu em 2011 no Occupy Wall Street, nos Estados Unidos, em que um movimento chamado Anonymous se politiza à esquerda, e que daí ele tem uma resposta por parte do movimento da zoação, do LOL, né, para dizer, olha, no LOL, na zoação, não pode ter política. E, ao mesmo tempo, essa resistência ela vai se politizar à direita na eleição de Trump. E como existem movimentos dentro dessa esfera digital que vão levar a uma politização, que é uma politização dessa esfera pública digital, que é uma politização que não era esperada enquanto tal. Por exemplo, por gamers. Né? Estou me referindo aqui a um livro de um autor chamado Martin Moore, que se chama Democracia Manipulada, Democracia Hackeada, é a tradução, seria a tradução exata, em que ele mostra isso, né? Tanto o movimento à esquerda do Anonymous em 2011, quanto o Gamergate de 2013, que vai levar à formação de uma esfera pública de extrema-direita dentro da comunidade gamer, tá certo? E que vai influenciar na eleição do Trump. Então, são movimentos muito, muito complexos. Eu não sei se eu consegui transmitir para você isso nessa minha breve resposta. E eu não anotei, Daniela, o nome da pessoa que falou sobre a esfera pública tradicional, que foi atacada pelo Bolsonaro. O comentário sim, é atacada todos os dias. Cláudia Alves.
Cláudia, obrigado, Cláudia, porque isso daí é muito importante, porque quando existe esse ataque à mídia mainstream, a minha chamada mídia tradicional, isso é alguma coisa que já vem de muito tempo e que foi instrumentalizada pelo Bolsonaro, mas, ao mesmo tempo, não tem como voltar atrás. Sabe? Então, isso me faz chegar também na questão da Daniela. Esse espaço comum não pode ser o que foi, da mesma maneira que a democracia não pode ser o que ela foi. E esse é o nosso enorme desafio. Porque imagine, tem que fazer um contrato social, produzir uma nova esfera pública, produzir uma nova institucionalidade para a democracia, tudo ao mesmo tempo. Se for possível salvar a democracia, sabe? Porque, assim, o que eu estou dizendo para vocês é algo muito grave, porque está querendo dizer que existem bases reais e concretas para os projetos autoritários. Eles não funcionam no vazio. E que para a gente se contrapor a eles, nós temos que ter um diagnóstico muito preciso da situação atual, muito profundo, muito complexo, em que a gente veja que não é possível voltar atrás. O resultado, sim, 2013 só revelou algo que já existia. Mas voltar para antes de 2013 não é uma resposta. Não é uma resposta a 2013. E, ao mesmo tempo, responder 2013 é muito difícil. Porque você diz, bom, essa tua colocação, Daniela, eu acho fundamental, porque a crise de representação é generalizada. Não é só representação política, como você falou, né? É representação literária. Essa crise, por quê? Porque as pessoas dizem, e dizem legitimamente, olha, essa esfera pública, tal como ela existiu, no formato que ela existiu, ela era extremamente excludente. Ela não abarcava as vozes. Então, aí você fala, e toda razão. Agora, existe a possibilidade da gente construir uma esfera pública política comum, ou nós seremos obrigados a ficar e nos comunicando de maneira eventual. Porque o projeto de uma esfera pública política comum, não estou querendo dizer que vão desaparecer as bolhas, a bolha vai existir para sempre, eu acho, a partir de agora. Enfim. Se o mundo não acabasse, não sair do seu eixo, etc. Mas não é isso, mas você ter vasos comunicantes e um espaço comum, as bolhas que sejam reconhecidas. Mas, para isso, você vai ter que discutir todas as regras de como é que entra nesse espaço público, que seria comum. E daí, como é que nós vamos ter acordo entre todo mundo que essas regras são regras justas? Porque, no fundo, as pessoas não acreditam mais que seja possível estabelecer regras justas partilhadas. Essa é uma crença profunda, certo? E que está ligada não a nossa incapacidade de criar isso, mas está ligada à incapacidade do capitalismo neoliberal, né, de oferecer uma alternativa, mas também a nossa incapacidade de oferecer uma alternativa ao capitalismo neoliberal, certo? Então, assim, as incapacidades são de todo lado, não adianta só ficar jogando para um lado ou para o outro, certo? Então, recolocar a legitimidade, né? Refazer a legitimidade da mídia tradicional, tal como ela existiu, é uma opção que, para mim, não é uma opção. É fadada ao fracasso, isso. Tá? Ao mesmo tempo, não é dizer, não, então a mídia tradicional não importa, aquela esfera pública tradicional não importa. Claro que importa. E ela tem que ser preservada, e ela tem que ser fortalecida. Especialmente quando nós temos ataques à ciência, nós temos ataques à vida das pessoas, nós temos ataques à liberdade de expressão, de opinião, nós temos colegas sendo perseguidos pelo Ministério Público, não é mesmo? Então, é claro que tem que ser, agora com a clareza de que isso não é suficiente. Então, eu não sei se eu consigo expressar aqui de maneira teórica a angústia que é de vocês e a minha também. Né? Que eu acho que era o que eu vi em todas essas intervenções. E, por último, a questão sobre o desembarque. Todo mundo está desembarcando, que ainda sustenta Bolsonaro. Só quem vive numa bolha não bolsonarista
é que acha que o Bolsonaro está fraco. Sabe? E isso é o pior erro de todos. É você subestimar o populista autoritário. Porque todo populista autoritário é fanfarrão, é bufão, ele diz que é inofensivo, que é um palhaço, tá certo? Se apresenta dessa maneira, corrói a democracia por dentro até o momento que a gente não tem mais liberdade. E ele conseguiu realizar o seu projeto autoritário. Justamente por isso, porque todo mundo fica dizendo, esse é um palhaço, esse é fraco, esse já está acabado. Então, assim, gente, a gente ainda tem pesquisa de opinião, a gente pode ainda ter isso no Brasil, certo? Porque se Bolsonaro se reeleger, é simples, é exílio, tá? Exílio, porque vai ser ou prisão, tortura, morte, ou exílio, ou todas as coisas juntas, certo? Porque ele vai realizar o projeto autoritário dele, não tem a menor dúvida. Agora, subestimar isso é a coisa mais grave que existe, eu acho. Subestimar a força que ele tem, tá? Em todos os lugares onde tem democracia, pode ser mais, pode ser menos democracia, etc., todos os lugares, existe um certo pacto das forças democráticas para impedir que a extrema-direita chegue ao poder, para isolar a extrema-direita. No Brasil, nós temos um desafio duplo, a extrema-direita já está no poder. Então, assim, tem que fazer um movimento duplo, que é tirá-la do poder e isolá-la. E nós não estamos fazendo isso. Nós não estamos fazendo esse movimento. Por quê? Porque nós achamos que Bolsonaro está acabado. E que qualquer um ganha do Bolsonaro. E esse qualquer um é sempre a pessoa que a gente quer que ganhe a eleição. É incrível isso. Esse tipo de ilusão é a ilusão que é provocada por essa multiplicação das esferas públicas, que tem um lado muito importante, emancipatório, que é de você pluralizar mesmo as vozes e a capacidade de interação, a capacidade de intervenção das pessoas. E que, por outro lado, está produzindo um imobilismo diante de uma forma de esfera pública, que é uma esfera pública de tendências autoritárias, que vai se aproveitar dessa fragmentação para impor o seu projeto autoritário sobre todas as outras bolhas, ou seja, sobre todos os outros grupos sociais. Não sei se consegui minimamente responder, as perguntas são todas muito difíceis. Obrigada. Eu vou, enfim, ler os últimos comentários e perguntas, e aí, enfim, alguns repetem, enfim, alguns temas que você já tocou, aí acho que você não precisa responder, ou só complementa o que você acha importante, né? Enfim, Adriano, agradecendo, já li isso. O Ivan, que eu acho que você já falou, mas pedindo para elaborar um pouco mais a relação entre o intelectual público e os influenciadores digitais, há condições para intelectuais públicos não reduzidos à fragmentação digital, né? O Atuman Fattori de Azevedo, perguntando, as mudanças de paradigma em relação à transmissão de informação, como o senhor comentou, é de extrema importância para pensarmos também a respeito da desinformação. Não seriam as fake news um dos grandes problemas a serem enfrentados na conjuntura atual? Bom, a Júlia Moretson, agradecendo, se falarmos informação estética, a imposição de grupos elitistas foi superada e substituída por um movimento mais democrático, ou isso é apenas ilusão do virtual? Bom, são perguntas abrangentes, difíceis. Rômulo Ciência, se tem um partido que não é partido, pois não tem ideia de nada, é o PT. Que o Lula foi um influenciador, que é idolatrado. Então, gostaria... isso foi um comentário. Johnny Salles, gostaria de perguntar se o Estado, enquanto instituição, está desacreditado. Enfim, é isso. Né? Acho que, enfim, a pergunta seria, né, enfim, aqui da representação do Estado, né, e o resto é comentário, como eu comentei. Continuam as perguntas fáceis, né? Uhum. Sim, o Estado está desacreditado, é uma pergunta enorme. Vamos ver se eu consigo chegar lá. O que me surpreende na situação atual, e por isso eu falei
de influenciadoras e influenciadores, é justamente que esse é um gênero público, para falar nos termos do Antônio Cândido, que é inédito, e que, justamente por isso, seria muito interessante como pauta de pesquisa para o IEL. Tem os ingressantes, então aí, a que gênero público corresponde o influencer ou a influencer? Né? Que tipo de gênero público é isso quando a gente vai pensar de intervenção? Tá? E é um tipo de intervenção que a gente, quando pensa no mundo, que é o mundo dessa esfera pública tradicional, limitada, controlada por uma mídia oligopolizada, etc., a gente não pensa, por exemplo, no papel da performance corporal, da performance em todos os sentidos da palavra, coisa que influenciadoras e influenciadores fazem muito bem. Então nós temos um gênero público, que é um gênero público performático, né? Que é uma novidade, uma maneira diferente, porque, e aqui eu estou avançando já, e são todas hipóteses, gente, eu peço que vocês tenham indulgência com as minhas hipóteses aqui, né, sobre coisas que eu acho que a gente não sabe o suficiente ainda, que é uma pauta de pesquisa mesmo, né, da gente imaginar que, por exemplo, influencer, para continuar influencer, não pode se tornar partido. Ele não pode ser partidário para se tornar influencer. Claro, se alguém já estiver dentro do partido e adotar a posição de influencer, nós conhecemos vários, né, deputados, governadores, etc., que se tornam. Mas é outra história, porque o cara já está dentro da política oficial e se coloca, enfim, ele adota o estilo público, o gênero público influência. Tá? Outra coisa são influências no sentido, enfim, que nascem mesmo de dentro da rede. Tá? Eles não podem se tornar partidários. Então, qual é a lógica desse discurso e dessa influência pública que tem? O que significa ser influência? Se é um ponto de referência para as pessoas elaborarem experiência, é um ponto de referência para as pessoas trocarem, certo? Ou seja, você é um gênero público novo, influência. Então, eu não sei se eu consegui melhorar a minha resposta sobre intelectuais públicos e influências, mas o que eu estou querendo dizer é que eu acho que é um paradigma mesmo. É alguma coisa que nós temos que olhar com muito cuidado. Que gênero público é esse e como é que ele afeta a organização do debate público. Tá? Seria possível fazer isso sem fragmentação? Não, porque isso está ligado, eu acho, muito a essa colocação da Júlia sobre se é um movimento democrático ou não. O Alfredo mencionou um livro que eu escrevi sobre Hegel, que é um filósofo que me é muito caro, e Hegel, ele diz isso, como nasce o novo, é isso. E Hegel diz que a negação, ela tem dois gumes, ou se vocês quiserem, ela é bicortante, como se traduziria diretamente do alemão. Ou seja, toda vez que disserem para você, olha, o mundo está indo para lá, você fala, mas será que ele não pode estar indo para outro lugar? Eu sempre desconfio de alguém que me diz que o mundo está indo para um lugar só. Ou seja, que as nossas possibilidades de ação são tão reduzidas quanto isso. Eu acho que diagnósticos complexos vão nos dizer que existem, não uma, não duas, também não existem infinitas, mas existem algumas tendências de desenvolvimento do que está acontecendo. E que dependendo do que a gente fizer, pode ir para cá, pode ir para lá, etc. E a partir daí nós podemos até dizer, olha, acho que esse caminho, essa direção é melhor. Tá? Então, digo isso por quê? Porque é claro que esse processo de pluralização das esferas públicas, para mim, é um movimento democrático. É alguma coisa que corresponde a esse problema central de que nós estamos tratando aqui o tempo inteiro, da representação. Da possibilidade das pessoas terem voz, de se expressarem, de representarem outras pessoas, de discutirem, e, evidentemente, de entrarem em conflito de maneira, às vezes, violenta, muitas vezes. Isso também faz parte desse movimento, que é uma tendência que eu acho que é uma tendência democrática. Ou seja, diante de uma esfera pública que antes era extremamente excludente, que tinha um controle, que era um controle muito rígido,
fato de você pluralizar esferas públicas é claramente um movimento, para mim, que na direção de um aprofundamento da democracia. Ao mesmo tempo, esse aprofundamento da democracia está acontecendo com uma fragmentação. Quer dizer, nós não conseguimos construir uma nova esfera pública comum. E qual é o risco disso? O risco é que também as forças autoritárias, ou seja, antidemocráticas, elas estão indo no mesmo sentido. Então, elas estão construindo a sua esfera pública. E elas estão aproveitando da fragmentação das esferas públicas para impor o seu projeto político autoritário. Tanto no nível eleitoral, como no nível da sociedade. Então, sabe, são as duas coisas ao mesmo tempo. Quer dizer, existe aí uma tendência, que eu acho, de aprofundamento da democracia, e ao mesmo tempo um risco enorme para a sobrevivência da democracia, as duas coisas ao mesmo tempo. Então, Júlia, eu não sei se eu consegui reagir ao teu comentário à altura, mas, para mim, sempre essas duas coisas convivem. As possibilidades de emancipação e os obstáculos da emancipação estão sempre presentes. Mas, para isso, a gente precisa ter um bom diagnóstico. A gente precisa, de fato, entender o que está acontecendo. Por isso que pesquisa é tão importante, por isso é que a gente é tão importante, porque a gente pode fazer isso. Tá certo? Cada um com a sua limitação, mas sempre em grupo, por favor, se for possível. Tá? Essa é a minha obsessão. Tentar fazer os diagnósticos mais complexos possíveis, para que a gente veja o problema na sua complexidade e possa também encontrar alternativas de defender as alternativas que são de aprofundamento da democracia e da sua destruição. Isso que eu disse também é uma maneira de reagir a essa intervenção, a esse comentário sobre a desinformação. Certo? É claro que, no momento em que você tem uma pluralização das esferas públicas, mas, ao mesmo tempo, tem algumas esferas públicas que apostam na desinformação, ou seja, que jogam contra regras básicas do que seja a convivência política pública, né, do debate público. Isso faz parte de uma estratégia e de uma tática para destruir a democracia. Para mim é muito claro. Por isso a gente precisa defender não só a liberdade de expressão, a liberdade de informação, mas também a integridade da informação. Certo? Sobre se o Estado está desacreditado. Sim e não. Também, as minhas respostas nunca vão num sentido só, né? Eu sinto muito. Mas se a gente for pensar no que o neoliberalismo fez nos últimos 40 anos, foi desacreditar o Estado. E conseguiu convencer muitas pessoas disso. Ao mesmo tempo, a partir da crise de 2008, da crise econômica mundial de 2008, que se estende até hoje, que foi renovada com uma pandemia, nós temos, ao mesmo tempo, as pessoas dizendo, bom, se não tiver o Estado, não tem nada. Então, peraí. Quer dizer, o neoliberalismo, ele me diz que é para acabar com o Estado, aí ele acaba com o Estado efetivamente, nós estamos vendo isso o quê? Na estrutura do sistema de saúde, né? São 40 anos de neoliberalismo no mundo inteiro, né? Ele acaba com o Estado, e quando ele entra em crise, eu vou recorrer ao quê? Ao acionista da grande empresa que teve os seus dividendos pagos durante todos esses anos? Não. Então tem que recorrer ao Estado. Então, junho de 2013 no Brasil foi o quê? A gente quer Estado. E não é qualquer Estado. A gente quer Estado padrão FIFA, entendeu? É isso. Então, ao mesmo tempo que uma parte da população se convenceu de fato de que o Estado é ineficiente e que, portanto, deve ser diminuído e, porventura, destruído, e tem uma parte que diz, não, sem o Estado não tenho proteção alguma, porque eu fico na mão do capital. E sem essa proteção, eu vou morrer, eu não vou sobreviver. Então, acho que o Estado está desacreditado e não está. Por boas razões ele está desacreditado e por mais razões ele está desacreditado ao mesmo tempo. E também não sei se eu consegui responder a pergunta. Agora, como nasce o novo,
daria um certo trabalho, porque eu teria que explicar como é que nasceu o novo lá no início do século XIX, para Hegel, na fonologia do espírito, etc. e tal. Não conseguiria fazer esse salto agora. Mas o que eu posso fazer é tentar enfrentar esse desafio que você coloca, que é justamente como é que é possível evitar a destruição da democracia brasileira. Como é possível isso? Tá? Bom, quando eu digo que se Bolsonaro for reeleito, a democracia brasileira acabou, eu estou querendo simplesmente deixar claro algo que as pessoas têm, não sei, receio, medo de dizer. Certo? E que a gente deve dizer com todas as letras. Quer dizer, em 2018 foi eleito um candidato que, durante a campanha inteira, e no seu último discurso de campanha, disse que vai eliminar fisicamente os seus opositores. Que ele vai levar todo mundo para a ponta da praia, que é a expressão que a ditadura militar utilizava para se referir à eliminação de opositores presos políticos, tá certo? Então, assim, vamos falar as coisas com todas as letras. Quando aconteceu a ditadura militar, o que aconteceu? Prisão, tortura, morte, exílio. São as 4 opções que tem a democracia e a liberdade. Tá? E nós precisamos dizer isso com clareza. Assim, bom, mas como isso é possível? Bom, basta olhar o que está acontecendo no mundo inteiro. Certo? Porque os projetos autoritários da década de 2010, eles são projetos em que o primeiro mandato é uma preparação para o fechamento do regime a partir do segundo mandato, que daí se perpetua. Porque, inclusive, o Bolsonaro tem um clã. Né? Tem 01, 02, 03, 04. Tá certo? É um clã. Então, esse é um lado da história que nós vamos falar com todas as letras. Certo? Esse é o risco que se corre. As pessoas falam, mas eu não acredito nisso. Tá bom. O risco de não acreditar é justamente você deixar que uma ameaça dessa magnitude possa se fortalecer e se realizar. Tá? Só isso que eu digo, a primeira parte. A segunda parte que você disse, sobre Lula, lulismo, etc. Veja, o que eu acho que, da nossa conversa aqui, especialmente nessa parte das perguntas e tal, eu acho que eu tentei transmitir, e acho que também as pessoas tiveram essa sensação, é que nós não temos saída positiva se não for uma saída para frente. Ou seja, não adianta prometer que vai voltar ao passado, porque para o passado ninguém quer voltar. Certo? Fala, não, mas o passado era melhor. Ninguém quer voltar para lá. Certo? Imagine voltar para uma coisa anterior a 2013. A sociabilidade é completamente diferente. A nossa sociabilidade hoje é digital. Como é que nós vamos voltar para uma coisa que era antes? Como é que nós vamos voltar para uma ideia, uma realização de país que não leva em conta todas as transformações estruturais pelas quais nós passamos, e que eu tentei indicar um pouco hoje durante essa aula? Não é possível. Então, evidente que o que a gente espera das forças políticas, dos agentes políticos em geral, não especificamente de um candidato ou de outro, é que tenham clareza de que o risco é muito grande e que só é possível afastar o risco com um salto à frente, não com a promessa de voltar atrás. Porque essa não é mais possível. Nós estamos em outro mundo já. Certo? E é esse outro mundo novo que o Bolsonaro está prometendo. Ele está prometendo a ditadura militar de 64 em um ambiente de sociabilidade digital. É isso que ele está propondo. Certo? Então você fala, não, o Bolsonaro também quer voltar atrás. Não. Ele também está querendo dizer que a ditadura militar precisa ser atualizada, nos termos dele. Continua sendo ditadura, continua sendo autoritária, continua tendo todos os efeitos que tem. Só que ela está adaptada à maneira como nós levamos a nossa vida cotidiana. Coisa que as forças democráticas ainda não conseguiram fazer. Não conseguiram colocar na mesa projetos que estejam à altura dessa nova sociabilidade. Certo? Essa é a minha opinião. Temos 1 ano e meio.
Dá tempo, mas precisamos nos mexer. Não podemos deixar que o imobilismo tome conta de nós e fiquemos nesse estado de paralisia. Né? Bom, obrigada mais uma vez. Acho que agora vamos ver, enfim, Clara está aqui se despedindo. Nós temos aqui 2 comentários, não sei se o Marcos Nobre viu, né, de declarações, amo você, eu sei que te amo, né, então, junto ao novo, né, vamos tentar, enquanto a Clara tira o meu microfone terminar de uma forma um pouquinho menos angustiante, mas sem esquecer o risco, que eu acho que, enfim, foi colocado aqui nas letras e que é fundamental, né, nessa fala. Eu queria muito agradecer demais, professor Marcos Nobre. Alfredo, você quer dar uma última palavra? Lúcia? Não. Eu vou agradecer o microfone antes que a Clara comece a falar. Agradecer pela qualidade, pela generosidade, porque o Marcos deu uma aula para a gente sobre a esfera pública política e com a generosidade de incluir a reflexão do Antônio Cândido nisso. É muito importante para a gente, no IEL, você fazer isso nesse momento e em vários outros momentos. Obrigada. Obrigado, Marcos. Espero que a gente continue nosso diálogo aí. Você venha mais ao IEL também. Claro. Eu agradeço, gente, pela oportunidade, pela honra de poder ajudar a receber a turma de ingressantes, que todo mundo seja muito feliz na Unicamp. Tomara, e presencialmente. Exato. Uma boa noite, então. Boa noite, Marcos. Tchau. Boa noite, nos despedimos. Tchau.